Capítulo 318, Nenhum lugar para se esconder. Tradução, GP Revisão, Reisel. Quando ouviram a risada zombeteira de Lindó, vários praticantes de elite em torno da misteriosa fenda misteriosa do Yin Sombrio ficaram ligeiramente atordoados. Evidentemente, nunca esperaram que, mesmo em um momento tão crucial, Lindó ainda não mostrasse intenção de recuar. Em vez disso, seu tom ficou cada vez mais rude. Tão encantador. No entanto, eu me pergunto se você ainda será tão arrogante depois que esse líder da seita te capturar e quebrar seus membros. Tesha ficou tão enfurecido que até riu. Enquanto isso, um brilho extremamente cruel passou em seus olhos. Todos do culto do fantoche fantasmagórico ouvem, espalham-se e rodeiam-no. Se alguém o deixar escapar, ele será severamente punido. Sim. Quando ouviram a voz solene e fria de Tesha, todos os praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico gritaram às pressas, antes de se dispersarem rapidamente. O local estava cheio de tropas do culto do fantoche fantasmagórico. Contra tal formação, Lindó literalmente não tinha para onde fugir. Todos aqui, o assunto de hoje é entre o meu culto do fantoche fantasmagórico e Lindó. Quem quer que intervenha será inimigo do meu culto do fantoche fantasmagórico e nós nunca o perdoaremos por toda a vida. Depois de cercá-lo com sucesso, Tesha de repente virou a cabeça antes de olhar para a multidão de praticantes de elite e gritar friamente. Enquanto olhavam para um venenoso Tesha, os olhos dos praticantes de elite ao redor brilhavam. Finalmente, todos eles decidiram acenar silenciosamente. O culto do fantoche fantasmagórico era simplesmente muito poderoso. Agora que Tesha havia alcançado o estágio avançado da manifestação, com base em sua força atual, até mesmo Muley e Uzu não se atreveriam a ofendê-lo levianamente. Além disso, com base na situação atual, o culto do fantoche fantasmagórico evidentemente assumiu o controle da situação. Com base na força de Lindó, independentemente de como ele lutou, ele não seria capaz de escapar de Tesha. Assim, se eles escolhessem intervir agora, eles sem dúvida atrairão uma reação mortal do culto do fantoche fantasmagórico. Depois de intimidar todos os possíveis heróis ao redor com suas palavras, o olhar no rosto de Tesha se tornou cada vez mais venenoso. Então, de repente, ele deu um passo à frente, antes que o potente poder Yuan varresse maniacamente de dentro de seu corpo como um furacão. Depois, estendeu-se através dos horizontes e fez com que todos os praticantes de elite ao redor se afastassem apressadamente. Lindó, além da morte, não há outra opção para você. O rosto de Tesha era medonho. Então, ele acenou com a mão antes de fluxos de energia Yuan diretamente transformado em um gigantesco selo preto no ar. Incontáveis névoas negras cercavam aquele selo preto, enquanto várias estruturas esqueléticas se materializaram ao redor do selo preto, enquanto gritos dolorosos ecoavam continuamente, causando dores de cabeça aos vários praticantes de elite próximos. Evidentemente, essa era uma poderosa arte marcial de nível superior. 1000 células da erosão do osso do diabo. Aquele selo preto encobriu os horizontes, antes que Tesha violentamente movimentasse a palma da mão. Aquele selo preto imediatamente rasgou o céu noturno, antes que explodisse em direção a Lindó com um ritmo imparável. Parece que Tesha não planejou testá-lo, mas ele realmente pretendia matar Lindó com um único ataque de palma. Baseado na situação atual, ele entendeu que ele deveria matar Lindó rapidamente para recuperar o tesouro. Outras complicações desnecessárias podem surgir. Aquele selo preto rasgou os céus com uma aterradora onda de energia Yuan e fez com que todos ficassem alarmados.
De fato, algumas das formidáveis bestas demoníacas nas regiões mais profundas da montanha continuaram a rugir de raiva também. Pequeno Marten, me ajude. Lindó olhou solenemente para aquele selo preto voando rapidamente em sua direção. De sua superfície, ele podia sentir uma aura extremamente perigosa. Se ele fosse atingido por aquilo, mesmo que seu corpo fosse fortalecido por corpo de jade do trovão e a transformação do macaco demoníaco, ele ainda seria morto instantaneamente. Tesha evidentemente planejou assassiná-lo. Sim. O pequeno Marten também entendeu a situação atual. Sem mais delongas, a figura brilhou antes de voar diretamente para o corpo de Lindó. Instantaneamente, um brilho roxo escuro peculiar esguichou de seus olhos. Bum bum. Com a ajuda do pequeno Marten, a aura de Lindó pareceu aumentar violentamente neste momento. Então, suas mãos formaram uma série de células manuais extremamente complicados. Assim como aqueles células de mão foram formados, nuvens de tempestade escuras surgiram imediatamente no céu. De fato, até o poder Yuan entre o céu e a terra começou a vibrar vigorosamente, antes de se juntarem rapidamente na cabeça de Lindó. Uma vibração tão poderosa. Poderia Lindó realmente invocar uma cena tão peculiar? Essa aura parece uma arte marcial da manifestação. Lindó está prestes a executar suas artes marciais da manifestação para lutar contra Tesha. Uma cena tão peculiar só pode ser invocada por uma arte marcial da manifestação. No entanto, Lindó ainda é muito fraco. Mesmo com uma ferramenta poderosa como uma arte marcial da manifestação, ele ainda não é páreo para Tesha. Enquanto olhavam para o poder Yuan que se acumulava rapidamente sobre Lindó, uma série de sussurros ecoou continuamente na cordilheira. Desolação do grande dedo celestial aprisionador, um dedo que aprisiona os céus. Sob inúmeros olhares desconcertados da multidão, Lindó pisou nas costas largas do Xiaoyan, enquanto seus células de mão mudavam continuamente, assim como um dragão e uma cobra se contorcendo e parecia extremamente peculiar. Então, um rugido frio, cheio de uma aura majestosa única, retumbou no ar. Enquanto o rugido alto de Lindó se espalhava, as nuvens de tempestade nos céus tremerão, antes que um dedo dourado extremamente gigantesco emergisse lentamente de dentro. Quando este dedo gigante apareceu, todo o poder Yuan neste domínio começou a se enfurecer e incontáveis pessoas ficaram alarmados. Era de fato uma de arte marcial da manifestação, na verdade, possuía uma aura tão terrível. No entanto, alguns praticantes de elite excepcionalmente afiados gentilmente franziram as sobrancelhas. Embora a arte marcial da manifestação fosse extremamente avassalador, baseado em sua aura, ainda assim não conseguiu se igualar ao ataque de Tesha. Uf! Lindó pisou nas costas do tigre enquanto exalava profundamente uma lufada de ar branco. Baseado na habilidade de seu próprio corpo, mesmo que ele usasse o desolação do grande dedo celestial aprisionador, ele só poderia se comparar com um praticante a meio passo do estágio da manifestação. Portanto, mesmo com o pequeno Marten ajudando-o, ele ainda era incapaz de derrotar Tesha, que estava no estágio avançado da manifestação. No entanto, a desolação do grande dedo celestial aprisionador não era uma arte marcial da manifestação comum. Mesmo quando a seita antiga estava no auge, ainda era considerada uma das artes marciais da manifestação de primeira linha. Quando foi completamente executado, seu poder poderia até mesmo chocar os céus. Pequeno Marten, me ajude. Um rugido profundo ecoou no coração de Lindó. Um brilho púrpura escuro voou maniacamente de seus olhos, como um redemoinho, antes que ele de repente desse um passo à frente, enquanto os células de sua mão continuavam a mudar. Rambleu.
Enquanto os céus de mão de Lindor mudavam continuamente, os rugidos do trovão instantaneamente ricochetearam no ar, antes que uma onda de choque aterrorizante de poder Yuan voltasse a surgir. Ele ainda não havia terminado. Não me diga que esta arte marcial da manifestação ainda não está totalmente executada. Uma comoção surgiu mais uma vez no ar, fazendo com que todos os rostos mudassem. Prontamente, eles se sentiram um pouco surpresos. Uma arte marcial da manifestação não deveria ser tão poderosa. Teixá, não é tão fácil me matar. Os olhos de Lindó estavam frios como facas enquanto ele olhava diretamente para um horrível Teixá. Então, seus céus de mão mudaram antes que sua voz fria ricocheteassem pelo horizonte. Desolação do grande dedo celestial aprisionador, 2 dedos esmagam as montanhas e os rios. Estrondo. As camadas de nuvens de tempestade desmoronarão, antes que uma onda de choque excessivamente aterrorizante maniacamente se estendesse de dentro das nuvens de tempestade. Logo depois, a multidão viu um dedo roxo escuro gigantesco emergir lentamente de dentro das nuvens de tempestade antes de ficar ao lado do gigantesco dedo dourado. Em termos de tamanho e onda de choque de energia, aquele dedo gigante roxo escuro era muito mais poderoso que aquele dedo dourado. Havia inúmeros símbolos estranhos espalhados por aquele dedo gigante, assim como as tatuagens celestiais. Eles pareciam extremamente profundos e complicados. Morra! Aqueles 2 dedos se elevaram sobre a terra, exatamente como pilares que seguravam o céu. Um brilho frio e espesso correu nos olhos de Lindó. Quando ele apontou o dedo, sob inúmeros olhares desconcertados da multidão, aqueles 2 dedos gigantescos rasgaram os horizontes, antes de solidamente baterem contra aquele gigantesco selo preto. Bang! O céu e a terra pareciam ter se tornado silenciosos instantaneamente. Então, um indescritível furacão de poder Yuan explodiu violentamente no ar, antes que todas as árvores gigantes, dentro de um raio de 1000 metros, fossem instantaneamente transformadas em pó. Alguns dos praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico nas proximidades foram diretamente levados pelo vento, enquanto alguns infelizes foram atingidos e continuamente vomitaram sangue fresco, deixando a pessoa se perguntando se eles estavam vivos ou mortos. Em poucos segundos, tudo num raio de 1000 milhas estava em farrapos. Numerosas figuras recuaram apressadamente, enquanto seus olhos ficavam alarmados com esta visão devastadora. O selo preto de Teixá foi destruído. Inúmeros pares de olhos olhavam para o local onde eles colidirão, antes que gritos chocados repentinamente ecoassem. Então, as multidões começaram a perceber que o selo gigante materializado por Teixá estava realmente explodido por aqueles 2 dedos gigantescos. Então, continuou a varrer em direção a Teixá com uma onda de choque igualmente violenta. Arte da manifestação escudo da montanha. O rosto de Teixá estava sombrio enquanto ele olhava para aquele dedo gigantesco que estava rasgando os horizontes. Então, ele violentamente bateu com o pé, antes que o poderoso poder Yuan rapidamente se materializasse em um escudo de poder Yuan de centenas de metros de altura. A forma de uma montanha emergiu fracamente naquele escudo e deu-lhe uma sensação extremamente forte. A capacidade do estágio avançado da manifestação de Teixá foi completamente apresentada agora. Com um movimento de sua mão, ele havia materializado um objeto usando o poder Yuan, que poderia até ser denominado como poder Yuan da criação, e era extremamente formidável. Se Lindó não possuísse uma arte marcial da manifestação tão poderosa como a desolação do grande dedo celestial aprisionador, ele seria incapaz de movê-la. Bum bum. Os dedos gigantes bateram contra o escudo de poder Yuan antes que um barulho de terra se espalhasse instantaneamente.
Então, uma série de ondas de choque de energia rapidamente varreu a poeira levantada, antes que as rachaduras começassem a emergir. No entanto, assim que rachaduras surgiram no escudo de poder Yuan, esses dois dedos gigantescos começaram a escurecer. Evidentemente, graças a este impasse, eles estavam sendo lentamente desgastados. Kachak. À medida que mais e mais rachaduras aparecerão, eventualmente, o escudo de poder Yuan explodiu com um baque alto. Então, um vento de choque aterrorizante roçou o corpo de Tesha, fazendo com que seu cabelo ficasse em farrapos. Depois de destruir o escudo de poder Yuan, os dois dedos gigantescos desapareceram completamente momentos antes de chegarem à cabeça de Tesha. Quando aqueles dedos gigantescos desaparecerão, esse peculiar fenômeno natural instantaneamente se dissipou. No entanto, o choque ainda estava preenchido aos olhos de inúmeros indivíduos. Obviamente, eles nunca esperaram que não somente Lin Do pudesse bloquear um ataque de um praticante do estágio avançado da manifestação, ele poderia até mesmo contra-atacar. Uma arte marcial da manifestação realmente poderosa. No entanto, você pode usá-lo novamente. O silêncio afundou neste domínio, antes de um Tesha desgrenhado lentamente levantar a cabeça. Seus olhos olhavam venenosamente para Lin Do como cobras venenosas, enquanto ele falava lentamente. Se você não pode, então este líder da seita reivindicará sua vida. Tesha levantou lentamente a palma da mão antes de apontá-la para Lin Do. Então, aterrorizante poder Yuan rapidamente se reuniu novamente em sua palma. Ele nunca esperou que, mesmo depois de tomar emprestada a força do pequeno Martin e de executar a segunda fase da desolação do grande dedo celestial aprisionador, ele ainda fosse incapaz de derrotar Tesha completamente. Os olhos de Lin Do estavam sombrios enquanto ele olhava para Tesha. Esse ataque já era seu contra-ataque mais poderoso. No entanto, não conseguiu atingir o resultado pretendido. Independentemente disso, a diferença de força entre ele e Tesha era simplesmente grande demais. Lin Do, o que fazemos? A voz solene do pequeno Martin ecoou de repente dentro do coração de Lin Do. Depois que ele respirou fundo, Lin Do de repente se virou e viu a fenda misteriosa do Yin sombrio. Depois de uma breve luta, um brilho vicioso finalmente cintilou em seus olhos. Vamos para aquela fenda misteriosa do Yin sombrio. Lin Do acenou com a palma da mão antes de dirigir-se diretamente ao corpo do Xiao Wen. Enquanto tremulava suas asas vermelho sangue, sob incontáveis olhares desconcertados, precipitou-se na fenda misteriosa do Yin sombrio. Tesha, se você tiver coragem suficiente, persiga esse jovem mestre. Quando eles ouviram o riso sincero de Lin Do, os olhos de todos se encolheram enquanto o mesmo pensamento brilhou em seus corações: aquele sujeito é insano.